presente. O fisioterapeuta Amanda também já vai fazer uma pergunta para você. Mas a minha primeira pergunta para a gente iniciar. Ano passado, um ano atrás, você fez uma live comigo e a gente estava conversando sobre como é que seria a preparação física neste momento, né, difícil que era o quê? O Covid. Porque até então, como você tinha falado comigo, não estava tendo jogos de futebol naquele momento, você estava esperando uma proposta que depois se concretizou, que foi com a equipe do Sampaio Correia, e eu te perguntava, professor, como é que seria a preparação física de um atleta, ainda mais de um atleta de alto rendimento? Porque naquele momento era tudo novidade, mas agora, você já vivendo esse problema no futebol da Covid e com todos os protocolos sendo seguidos, professor, como faz para preparar fisicamente um atleta de alto rendimento, professor? Porque eu tenho certeza que alguns atletas do clube onde você passou, você estava no Sampaio Correia, hoje no Novo Horizontino, pode ter pego o Covid, graças a Deus se recuperado. Como é que faz com esse atleta, depois que ele se recupera do Covid, para fazer a preparação física, professor? É a mesma coisa de uma pessoa que está sem pegar o Covid, é diferente? Como é essa parte da preparação? O meu boa noite para você, professor. Boa noite, Alan. Boa noite, Amanda e Yuri. Prazer estar falando com vocês aí, os mestres. Bem, a gente teve no próprio Sampaio Correia alguns atletas, né, que pegaram Covid. Porém, a grande maioria foi assintomática. Mas tivemos casos, sim, o Eloy, o volante, e que teve 50% do pulmão comprometido. E ele teve uma recuperação um tanto complicada, né? Além de ter ficado 15 dias internado, a gente teve um cuidado muito grande com ele, né? Respeitando o repouso, e passou por todos os exames, o acompanhamento cardiológico, né? Que é muito sério. Professores aí sabem até melhor que eu essa questão do pós-Covid, né? Nessa questão do coração, que pode ser afetado também. Então, a gente teve um cuidado muito grande com esses atletas, mesmo os que pegaram e foram assintomáticos, mas com certeza um cuidado muito maior com quem teve algum comprometimento, algum sintoma mais forte. Mas, graças a Deus, todos passaram bem, estão bem hoje. Os atletas aí de futebol que tiveram, né, não teve nenhum caso assim mais grave. Obrigado, professor, pela sua resposta aí. É uma dúvida que fica ainda e é bom a gente saber também. Agora eu vou bater um papo rápido aí com a rapaziada da AMA Fisioterapia e Saúde, a mais 9, bem localizada, a clínica de Juiz de Fora, hein? Bem localizada mesmo, ali no coração da Avenida Rio Branco, no número 2585, ao lado da Casa de Itália. Meu boa noite ao fisioterapeuta Yuri Silva e também à fisioterapeuta Amanda. Fiquem à vontade aqui na live do Papo de Bola FC e podem fazer a primeira pergunta para o professor aí, o Luiz Augusto Alvim. Boa noite, Alan. Boa noite, professor. Estamos ouvindo bem? Estamos de máscara aqui devido ao distanciamento. Como é que está o áudio aí? Tranquilo, Legal. ouvindo bem. Olá, professor. Uma pergunta. No Novo Horizontino, eu andei dando uma estudada, ele conta com 4 fisioterapeutas, é isso mesmo? É isso aí. Isso aí, Yuri. A gente conta aqui com uma equipe de fisioterapia muito competente, um departamento médico, né? Bem como todos os setores do clube, um clube muito bem estruturado, né? Haja vista porque o clube vem se mantendo há 6 anos já na primeira divisão do Campeonato Paulista, que é um campeonato muito forte, muito pesado. Então, assim, o trabalho aqui da fisioterapia é de grande importância para esses resultados aí. E, professor, e como que fica aí essa comunicação entre vocês aí, fisioterapeutas, preparadores físicos? Tem essa conversa, tem essa relação no clube? Com certeza, essa relação ela é muito intensa, né, diária. Todo o treinamento a gente tem um relatório do departamento de fisioterapia, departamento médico, de cada atleta, principalmente aqueles que estão sentindo alguma coisa, algum incômodo, ou voltando, né, de uma recuperação de lesão, estão na transição. Então é um trabalho muito, vamos dizer, o nosso trabalho é muito ligado ao trabalho da fisioterapia, né? A gente sempre ouvindo, escutando eles e debatendo,
para a gente não tentar minimizar ao máximo os erros, né? Show de bola. Hoje o professor está renovado com o Grêmio Novo Horizontino, depois de um baita trabalho. Tudo começou ali com o Sampaio Corrêa, que quase o Sampaio Corrêa sobe para a Série A. A equipe ficou ali na 6ª colocação, 57 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também foi um excelente trabalho, tanto do professor Léo Condé quanto do professor Luiz Augusto Alvim. Que saudade do professor Luiz Augusto Alvim aqui no Tupi, que saudade! Tempo bom que você ia ver o Galo no Municipal, rapaziada corria naquele palco lá, que é complicado jogar no Municipal. Rapaziada sabe que não é fácil. E o professor preparava muito bem fisicamente aquele time. Professor, vou voltar um pouquinho, vou falar do Sampaio Corrêa, você já citou caso de Covid lá, e a gente sabe que lá no Maranhão realmente foi um momento muito complicado. Então eu acredito que até mesmo para vocês, como é que era seguido ali o protocolo dentro do clube, fora do clube, e era uma distância grande para percorrer esse Brasil de meu Deus para disputar a Série B. Com certeza. A logística complicada, a gente tentava minimizar isso aí ao máximo, viajando 2 dias antes e respeitando sempre esse protocolo aí, né, sanitário. E no meu caso, que eu cheguei lá em julho, no início de julho, 15 dias depois já cheguei pegando a Covid também, eu já fui para o olho do furacão, né, no momento era o epicentro lá no país da Covid, então foi, de certa forma, complicado essa chegada nossa, e tivemos aí 3 surtos também no elenco, que culminou aí com essa morrer na praia, né? Que a gente diz assim, apesar de ter sido uma campanha fantástica, a gente sabe que algumas coisas, principalmente como os surtos que a gente teve lá, influenciou muito nesse não acesso aí, né? Que a gente batalhou até o final, mas infelizmente ficamos aí por 4 pontos, mas foi uma campanha fantástica, a maior campanha da história do Sampaio na Série B, 6º lugar, foi muito gratificante também e nos valorizou para hoje estar aí trabalhando na elite aqui do Paulistão. A gente está muito feliz aqui hoje, mas realmente foi complicado lá, Alan, essa questão do Covid. Eu cheguei a acompanhar o Sampaio Corrêa, campanha sensacional, mas infelizmente foi prejudicado por esse vírus que está aí em todo o mundo, né, professor? Fisioterapeuta Amanda, fique à vontade também para fazer uma pergunta para o professor Luiz Augusto Alvim. Fique à vontade na live do Papo de Bola e o meu boa noite para você. Obrigado. Boa noite, Alan. Boa noite, Luiz. Então, Alan, o futebol feminino ele vem ganhando um espaço cada vez mais. E a minha pergunta hoje em dia, como a gente sabe que as Olimpíadas estão se aproximando, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: se a preparação das atletas feminina é a mesma coisa do masculino, e se existe alguma diferença de recuperação dos dois, tanto do feminino quanto do masculino, em caso de lesão, quando as atletas têm que ficar um tempo afastadas. Existe alguma diferença? Amanda, assim como alguns esportes, né, o futebol masculino exige muito da força, e tem a questão também de vocês passar por aqueles dias, né, no mês. Então, tem muita alteração de humor. A gente conversa com alguns amigos que trabalham no futebol feminino. Tem nosso grande amigo Adeil, que está no Palmeiras hoje, feminino, fazendo um belo trabalho lá também. Então, acredito sim que tem algumas diferenças, né? A parte técnica é bem parecido, né? É o esporte, mas em relação à parte física, a gente tem que ter alguns cuidados a mais e, com certeza, trabalhar numa intensidade um pouco menor também. Eu ia citar agora que o Adeil está no Palmeiras. Um abraço para o Adeil, também é seguidor aí da página Papo de Bola FC. Bem lembrado, professor. Professor, e aí, você, depois dessa bela campanha com Sampaio Corrêa, juntamente com o professor Léo Condé, aceita o desafio para ir para São Paulo, para fazer parte da equipe, né, do Novo Horizontino, preparador físico Luiz Augusto Alvim. Chega lá, faz uma baita campanha, que o time quase vai para o mata-mata do Paulistão, mas termina coroado
com o título do interior. Bateu o Ituano e a Ponte Preta. E agora vem uma Série C aí que também não vai ser fácil, né, professor? Percorrer também bastante esse Brasil. Como é que tá aí os planos de trabalho, a sua preparação já com jogadores? O time já está treinando? Como é que está funcionando aí depois desse título do interior com a equipe do Novo Horizontino? Foi mantida uma base, né, Alan, agora do Paulistão, então isso ajuda muito, assim como a gente já chegou aqui para o Paulistão pegando uma base da Série D, o clube, né, conquistou acesso para C, então isso ajuda muito, facilita o trabalho, ainda mais no momento que já sai de uma competição, uma semana depois estreia na outra. Então a gente iniciou ontem os trabalhos, o grupo muito motivado, né, recebemos 2 atletas, tivemos 5 que saíram, então a base foi mantida e isso é muito importante para a gente fazer uma boa estreia e, consequentemente, uma boa competição. Tá aí o professor Luiz Augusto Alvim, preparador físico do Novo Horizontino, nosso convidado aqui da live Papo de Bola FC, juntamente com a galera da AMA Fisioterapia e Saúde. Fisioterapeuta Yuri Silva, fica à vontade. Ô, Luiz, fazer uma pergunta voltando sobre o Covid. Nós aqui na AMA temos uma série de protocolos para tratar aqui o paciente pós-Covid, porque muitos ficam com sequelas, né? Sobre os seus jogadores aí no Novo Horizontino, não sei se teve algum caso aí no Campeonato Paulista, o seu protocolo foi diferenciado daquilo que não teve? É mito ou é verdade que os atletas respondem melhor com sintomas mais leves? E mais uma pergunta, você acha que a Federação Paulista poderia ter feito uma bolha com os jogadores, comissão técnica, todo mundo, para evitar esse surto aí que está tendo de Covid? Vamos lá, a gente teve alguns casos aqui, sim, tivemos poucos casos no Novo Horizontino e na grande maioria assintomático, porém alguns tiveram algumas complicações como trombose e aí teve que ter um cuidado maior, um tempo de recuperação mais longo, mas já estão aptos também. E em relação aos sintomas, realmente, os atletas de futebol, eles, na grande maioria, ficam assintomáticos. Foi assim aqui no Sampaio, mesmo nos 3 surtos que a gente teve lá, chegamos a ter 90% do elenco contaminado. E somente um que teve uma certa complicação, mas também passou, tá legal. E em relação à bolha, Yuri, agora na volta, no retorno dos jogos, a federação exigiu a bolha, a gente ficou confinado, saía do treino para o hotel, do jogo voltava para o hotel, então isso gerou até um estresse também, mas a gente soube conduzir bem, os jogadores deram uma resposta boa também, tiveram entendimento sobre isso. Além das testagens, a gente fazia 2 testes por semana, além do antígeno no dia dos jogos. Então, um controle realmente muito rigoroso para poder ter essa volta dos jogos, além dos jogadores terem que assinar um termo de poder jogar, aceitando jogar de 3 em 3 dias, né? Para poder cumprir a data aí do término do campeonato. Já vou aproveitar o que o professor falou. Você, professor de preparação física, está ali cuidando dos atletas. Jogando de 3 em 3 dias, professor. Como prevenir para evitar as lesões, né? E como preparar fisicamente uma equipe para estar sempre jogando em alto nível, que a gente sabe que o Campeonato Paulista é um dos mais disputados do país. Com certeza, um campeonato realmente muito disputado, muito difícil, com jogos pesados. E nesse momento de jogo atrás de jogo, o que a gente tinha que priorizar era realmente a recuperação dos atletas, né? O descanso, fazer um trabalho principalmente junto com a turma da fisioterapia de recuperação. Então eles saíam do jogo, já iam para as estações de recovery, massagem, e nessa questão da bolha, isso nos ajudou bastante também, que a gente tinha o controle do descanso e da alimentação dos atletas. Eles já saíam dos jogos, indo para o hotel, onde a nossa nutricionista passava tudo para eles, e a gente estava controlando também o descanso dos atletas. E na concentração sempre tinha
um fisioterapeuta e um nutricionista. Ótimo, professor, excelente. Agora vamos para o fisioterapeuta aí, Amanda. Vamos lá, pode fazer a pergunta. Fica à vontade aí com o professor Luiz Augusto Alvim. Luiz, aproveitando que a gente está falando sobre lesão, existe alguma diferença dos locais e os tipos de lesões entre jogadores e jogadores? Existe, assim, você fala no futebol masculino e feminino? Isso. Aí eu acredito que não, Amanda, que as lesões aí são realmente, né, na região da coxa, a maioria na posterior de coxa, assim a gente entende e observa também, tanto no masculino quanto no feminino. Tá aí mais uma resposta do professor Luiz Augusto Alvim. Professor, tem acompanhado o futebol local, tem acompanhado alguma coisa do Tupi hoje? Volto a repetir, aniversário do Tupi, 109 anos, acompanhado alguma coisa do nosso futebol aqui de Minas Gerais, também de Juiz de Fora, já que os dois clubes, tanto o Tupi quanto o Tupinambás, vão iniciar aí a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro, ou não está tendo tempo diante dessa correria de jogo em cima de jogo e treinamento? Como é que está aí a sua vida fora o clube Novo Horizontino? Não, com certeza, sempre acompanhando, né? A gente que trabalha com futebol, vive do futebol, está sempre respirando ele, e principalmente o Tupi, o futebol da região, sempre acompanhando você também, as suas postagens. E o Tupi, né, cara, hoje, aniversário do Galo Carijó, uma honra ter trabalhado lá por mais de 10 anos, clube que ajudou muito na minha formação, tenho uma gratidão enorme por esse clube, e hoje o momento triste de ver o clube nessas condições, né, um clube que sempre foi uma força do interior na primeira divisão, com calendário no cenário nacional, hoje está aí disputando o módulo 2, sem competição nacional. É muito triste para a gente que viveu ali, que saiu dali e está vivenciando isso aí hoje. Vamos torcer para o Tupi renascer das cinzas aí e voltar para onde ele nunca deveria ter saído, que é a elite do futebol mineiro. Vamos torcer para isso tudo acontecer, assim como a gente torce também para o Tupinambás, torce para o futebol de Juiz de Fora. Quem deixa um abraço muito grande para você, professor, é o João Moreira. O João Moreira, quando a gente para resenhar, ele só tem a falar bem de você, professor, por tudo que você ajudou o Sábio. Então, assim, a gente está aqui não só com um preparador físico excepcional, uma pessoa que dispensa comentários. Não estou falando isso porque a gente troca ideia, porque você é meu amigo, porque eu sou seu fã mesmo. Sou seu fã. Se eu tiver que falar, eu tenho que falar e eu vou falar o certo. Eu sou seu fã mesmo, acompanho o seu trabalho, gosto muito do seu trabalho. Uma pessoa realmente que é amigo, né? E o João, quando eu paro para falar com o João tem um carinho muito grande por você, professor, por tudo que você fez. E não só o João, outros atletas que eu conheço também têm um carinho todo especial por você. Um grande abraço para o João, amigo. E o mérito é todo dele, do Sávio. E parabéns pela educação, a formação que ele deu para o Sávio, que é um menino realmente exemplar aí dentro e fora de campo. E a gente torce muito por ele. E tudo que ele conquistou foi mérito do trabalho, da dedicação dele e principalmente do apoio da família dele. Só para os amigos mais ou menos ficarem cientes do que eu estou falando, o atleta, o Sábio Moreira, passou por um problema difícil, defendendo um clube, e aí o professor deu aquela força, porque o cara, né, chegou a dar aquela baqueada e ficar chateado com certas coisas, mas o professor Luiz Augusto Alvim estava ali sempre com a palavra amiga, não é apenas preparador físico, não, é um ser humano também, e estava ali com aquela palavra, e hoje o Sábio está desfilando o futebol dele aí, Brasil afora. Fisioterapeuta Yuri Silva, professor está aí, fica à vontade. Ô Luiz, quais lesões são as mais recorrentes aí no futebol aí, que você tem pegado ultimamente aí? Yuri, praticamente 80%, 90% lesão muscular posterior de coxa, né? Posterior da coxa e dos adutores também. Mas geralmente tem uma lesão anterior de coxa, panturrilha, não escapa, além das contusões, né? Dos traumas que são inevitáveis aí do dia a dia. E aí, você conversa com o fisioterapeuta para fazer aquele trabalho, quando é recorrente no mesmo jogador, né?
Como que funciona? Conversa com o fisioterapeuta para fazer um trabalho mais especial nesse jogador e depois passa para você também fazer um trabalho mais forte com ele ou não interfere em nada? Não, exatamente isso aí. Ele vai quando ele, né, é acometida a lesão, ele vai para o departamento médico, passa por exames, o fisioterapeuta, junto com o médico, passa para a gente o grau dessa lesão, um prognóstico do tempo de recuperação do atleta, quando ele vai ficar só tratando mesmo aí com vocês, e depois inicia um trabalho de transição com um fisioterapeuta e um preparador físico junto, para depois sim ele vir para a preparação física pura e aí sim ser reintegrado ao grupo de trabalho. E tem a pressão quando o atleta está demorando a voltar? Tem a pressão ou do dirigente, ou sócio, ou torcedor, imprensa? Tem essa pressão de fazer querer que o cara volte rápido de novo para jogar? Com certeza, futebol é uma constante pressão, né? Pressão para não lesionar, pressão enorme quando lesiona e para voltar, né? Porque a gente sabe que o clube ele faz um investimento alto num atleta, às vezes aquele atleta importante que onera a folha, um jogador mais caro, e quando ele machuca, você tem ele de fora, né? É o dinheiro dos investidores, os gestores, eles enxergam assim também, né? A gente está numa empresa, então a gente é cobrado e com certeza tem a pressão pela volta, tem a pressão quando o número de lesão está alto no elenco. Então é pressão para todo lado, meu irmão. Show, show. Só lembrando para você que está acompanhando a live do Papo de Bola FC, hoje recebendo o preparador físico Luiz Augusto Alvim do Novo Horizontino, presente com a gente também a galera da AMA Fisioterapia e Saúde, a fisioterapeuta Amanda e também o fisioterapeuta Yuri Silva. Um abraço para todo mundo que está na live. É muita gente, professor. Ó, tem muita gente que mandando abraço, mandando palminha, falando, ó, isso aí é lenda, o cara é demais, mito, arrebentando o professor Luiz Augusto Alvim na nossa live. Lembrando para você que sexta-feira, no canal do YouTube Papo de Bola FC, vai ter o jogo, abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, entre Guarani e Vitória da Bahia. Voltando aqui com a nossa live, professor Luiz Augusto Alvim, como é que fica a carga de trabalho entre um atleta mais novo e um atleta já mais veterano? Como é que você separa e prepara aí esses dois atletas? Tem diferença de um atleta um pouco mais velho em relação a um atleta mais novo na parte da preparação física de um clube? Com certeza, Alan. A gente brinca com eles. Quanto mais velhos eles vão ficando, mais eles têm que trabalhar, né? Principalmente no ponto de vista da fisioterapia aí, né? Um trabalho preventivo. Hoje, bastante trabalho aí de mobilidade, a gente sabe, junto à fisioterapia, como ajuda esse tipo de trabalho, né? Bem como os treinamentos funcionais que são aplicados dentro da fisioterapia mesmo, nessa questão de prevenção de lesão. Então, hoje o atleta do futebol ele tem que chegar 1 hora e meia antes, fazer todo um trabalho preventivo, passar pela fisioterapia e após a sessão de treino também, voltar e ser reavaliado pelos fisioterapeutas, pelos fisiologistas, para a gente estar sempre tendo o feedback dele, principalmente dos mais velhos. E, professor, vou aproveitar e vou fazer uma outra pergunta. Tem aquele que dá o migué até hoje, professor? Porque você falou que vocês estão ficando mais juntos agora, tá ali na bolha, você consegue avaliar, viu, um aqui, outro ali. Tem aquele que ainda dá um migué. Pô, professor, só um piquezinho, entendeu? Faz de bobo, só um trotezinho ou não? Todo mundo vai e chega junto. Vem diminuindo isso aí cada vez mais. Hoje o atleta de futebol, cada vez mais profissional, ele sabe que se ele não for profissional, ele vai perder espaço. E hoje os clubes, aí, os últimos que a gente vem trabalhando, tem um controle de treino muito grande com os fisiologistas, né? Trabalhando toda a sessão de treino, tem o GPS, então ali não tem como ele roubar, porque vai ter a distância total, bem como as ações dele acima de 25 km por hora, né, as acelerações, as frenagens. Então, ele está sendo monitorado constantemente. E esse relatório é diário, semanal e mensal, tem o gráfico dele, um comparativo. Então, não tem como dar migué mais não. A galera do migué que fica esperta, ainda mais se na preparação física tiver o professor Luiz Augusto Alvim. Fisioterapeuta Amanda, fique à vontade.
Vou passar a pergunta agora para o Yuri. Ô, Luiz, pegando esse gancho aí da tecnologia, como que vocês buscam essa tecnologia? De onde vem essa tecnologia para monitorar os atletas? De onde surge aí essas ideias aí? Já há algum tempo, né, o futebol vem trabalhando utilizando da tecnologia para o controle de treino. Então, a gente trabalha hoje com o GPS da Polar, é uma ferramenta muito boa que nos ajuda bastante, sabe? Além dos medidores de secar, né? Depois de um jogo ou depois de uma semana pesada, onde o jogador sente algum ponto de dor, algum aviso, né, de lesão. Então, a gente utiliza também desses marcadores, além de exames, né, de ultrassom, se necessário uma ressonância. Então, a gente utiliza, sim, da tecnologia no nosso dia a dia. Show de bola. O Cadu tá pedindo um abraço aqui, professor. Tá falando, o Luiz é mito, mas o Luiz tem que mandar um abraço pra mim aqui, o Cadu. E a rapaziada que tá entrando aqui, tá tudo alvoroçado. Ó, o Luiz tá lá na live. Tá todo mundo gostando, professor. Caduzão é um mestre aí, um monstro sagrado da preparação de goleiros. Uma pessoa fantástica que eu conheci, que nos acolheu muito bem aqui no clube. É um vencedor, tem uma história bonita aqui já no futebol de São Paulo e principalmente aqui no Grêmio. Um grande abraço, obrigado pela moral aí, professor. Vou aproveitar, professor, o seguinte, preparação física cada vez mais, né, já era importante, agora virou um componente mais importante ainda dentro do futebol, assim como a fisioterapia também. Porque o futebol hoje está muito intenso. É intensidade o tempo todo. É o tal do perde-pressiona que o treinador quer ali, que deve deixar vocês da preparação física doida, né? Porque tem time que num primeiro tempo corre, que é uma beleza, tem o perde-pressiona, no segundo tempo dá aquela caída. É natural isso dentro do jogo, e como é que fica a parte da preparação física? O professor Léo Condé exige muito isso, daquela intensidade o tempo todo do atleta? Exige muito. Os treinamentos nossos aqui, diariamente, muito intensos, não pode ser diferente, até porque o atleta ele tem que trabalhar forte, se alimentar bem, descansar, além de suplemento, para poder render os 90 minutos em alta intensidade e cumprir bem o seu papel dentro daquilo que o professor pede. Eu achava bacana, na época, ia lá no estádio municipal, ver o Tupi, o professor estava na preparação física, aquele terreno fofo, que é o estádio municipal, né? Aquela grama um pouquinho mais alta, o terreno fofo. Mas o time corria demais, e o campo lá era municipal. Para quem não conhece, o estádio municipal de Juiz de Fora é um estádio muito grande. E a galera do Novo Horizonte que quiser trocar uma resenha, o professor vai explicar. É um estádio muito grande. Então o adversário vinha jogar com o Tupi aqui, mas passava um perrengue, porque o professor exige muito na sua parte de preparação física, mas isso é o certo para a equipe render, para a equipe estar bem fisicamente. E os adversários aqui chegavam num certo tempo que não aguentava jogar com o Tupi, não. Realmente abriu o bico, né, professor? Realmente, o nosso campo aí do estádio municipal Marelena é muito pesado, um gramado muito fofo, e o adversário sofria bastante aí, principalmente no segundo tempo. E a gente já estava adaptado, treinava aí, às vezes 2 vezes na semana, além de jogar. Então essa adaptação nos favorecia bastante. O atleta chegava aí, mas sofria mesmo, saía com cãibra. E os nossos já adaptados iam também no limite, hora ou outra, vez ou outra também saía com cãibra ali, mas o adversário sofria demais nesse gramado fofo aí, que eles falavam que parecia um colchão. Mas geralmente eu via no Tupi sobrar, professor. Eu ia lá, eu falava, que é isso, não é possível, os adversários sofriam para jogar aqui em Juiz de Fora, e o Tupi sobrava. Fisioterapeuta Yuri Silva, dama, fisioterapia e saúde, professor aí é todo seu. Professor, nós aqui da AMA, nós atendemos o paciente e passamos, entre aspas, aquele deverzinho de casa, para eles fazerem em casa, para manter um exercício mais leve, fácil, para manter os dias que não vêm na AMA. Vocês aí passam alguma tarefa, algum exercício para casa, para o jogador, eles fazem, não fazem, dão migué, como o Alan diz,
Como que funciona aí no Grêmio? A gente trabalha 100% aqui, praticamente 100% no clube, Yuri, né? As sessões aqui bem controladas. E alguns atletas a gente encaminha para um trabalho de pilates, alguns que têm alguns probleminhas de coluna, uns têm uma situação de hérnia, alguma coisa. A gente também tem um médico aqui, um fisioterapeuta, que faz um trabalho muito bacana de pilates. Então, alguns atletas são encaminhados para ele, às vezes uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, quando tem uma crise, alguma coisa mais séria. Mas, geralmente, as sessões são todas feitas no clube mesmo. Giovanni Rezende está deixando um abraço aqui, fala pesadelo, Giovanni Rezende, e o Tino Marcos também entrou na live. Um abraço pro grande Tino Marcos. Tá com moral, hein, professor? Rapaz, o Didio aí, um grande abraço, Didio, o craque do Clube da Pelada. Um abraço, irmão. Fique à vontade, fisioterapeuta Yuri Silva. Não, só comentando o gancho aí do Pilates, até importante isso que ele falou, porque muita gente pensa que o Pilates é como se fosse uma ginástica só para mulheres, uma coisa boba, muita gente fala que é coisa boba. Então, muito importante aí esse testemunho dele aí, que atletas de alto nível também fazem Pilates. Então, top demais. E quando estiver jogando por perto de fora aqui, manda o Pilates para fazer na UNA aqui. Com certeza, é isso aí. Eu sempre procurei também buscar em outras modalidades, né? Exercícios que auxiliam o atleta, né, de uma maneira geral. Então, acho muito importante a gente estar buscando em outras modalidades tudo que possa vir para contribuir e ajudar no rendimento e na performance do atleta. Na verdade, professor, quando você vinha em Juiz de Fora, você tem que passar lá na AMA. Você é convidado VIP. Dá um pulo na AMA Fisioterapia e Saúde, professor. Avenida Rio Branco, 2585, ali pertinho da Casa de Itália, ó. Fisioterapia esportiva, Pilates e RPG, professor. Nutrição, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapias para o corpo e para a mente. Essa é a rapaziada da AMA, essa equipe aí, ó. Que hoje eu tenho o prazer de estar com o fisioterapeuta Yuri Silva e também com a fisioterapeuta. Mande um abraço para o Marcelo. Marcelão está aí curtindo também essa super live. Então, professor, vem em Juiz de Fora, vamos marcar, vamos lá na AMA, fazer uma visita para essa rapaziada aí. Com certeza, vai ser um prazer ir lá conhecer a clínica de vocês, o espaço. E muito bom estar em contato com profissionais de alto gabarito, que são vocês, Yuri, Amanda. Só agradecer. Um abração aí para o Marcelo Mendes, um monstro aí também, auxiliar técnico da casa do Sampaio Correia, um grande irmão, esse é um grande irmão também. Andrezão está aí acompanhando também, do Top Burger Bonani. Grande abraço, toma aquele Gatorade com ele, geladaço lá no clube. Grande irmão. Ô, professor, onde você passou, você fez muitas amizades, professor. Falando em Sampaio Correia, eu quero lembrar um pouquinho para você que tem uma história muito bonita lá no Sampaio Correia. O caso do rapaz lá, se eu não me engano, era roupeiro, que vocês ajudaram lá na construção da casa, não teve uma história assim, professor? Vamos resenhar um pouquinho. Rapaz, o massagista, o Haroldo, um grande irmão nosso também, realmente onde a gente passa, a gente deixa uma amizade, a gente faz uma amizade muito bacana, muito sincera, que eu particularmente, assim como o Léo, o Renato e todos, o Henrique, o Célio, que são da equipe, a gente leva, né, para a vida, que é o que a gente leva, né, são as amizades. Então, onde a gente passou, a gente construiu uma amizade muito bacana. Até hoje tenho amigos no Goiás, no Bragantino, né, que hoje já não estão mais lá, estão espalhados aí, Brasil afora. E em termos de jogadores também, a gente faz amizade sincera, verdadeira, por mais que a gente seja comandante deles, a gente comanda com respeito. Eu sempre comento isso, sempre tive o grupo na mão, o comando dos jogadores, sem ter que ser autoritário, né? Porque a gente está ali, e queira ou não, nós somos amigos de trabalho, colegas de trabalho, trabalhamos na mesma empresa. Então, a amizade é sempre carro-chefe nosso aí. E em relação ao Haroldo, foi o massagista Haroldo,
ele pediu uma ajuda a um jogador, o Jackson, atacante, que era o pedreiro, que foi há 4 anos atrás ainda era pedreiro, e agora foi o reserva do Caio Dantas, que foi artilheiro da Série B do ano passado, no Sampaio, e hoje o Jackson está na Arábia Saudita, na 2ª divisão lá da Arábia, um grande irmão também, muito trabalhador. E o Jackson chamou um outro jogador, o Paulo Sérgio e o Leandro Ferreira, para ajudar. E nisso foi o grupo todo de jogadores lá, subiram o muro dele, voltaram lá numa outra situação, fizeram a laje, fizeram um churrascão lá, e depois disso, coincidência ou não, a gente engrenou aí aquela sequência de vitórias e ficamos aí 10 rodadas no G4 da Série B. Isso ajudou muito no fechamento, na união do grupo ali. Foi muito bacana. Caraca, essa história aí me emocionou muito. Foi uma baita de uma história, professor. E você e o professor Léo Pondé estavam lá no clube. Agora eu vou falar de um outro monstro sagrado também que trabalhou com você, que tem como irmão, que a primeira vez que o Papo de Bola fez uma live, foi ele que me deu essa moral e falou: rapaz, segue em frente. Vai, corre atrás. O Walker Campos. Se tem um cara que você pensa no Tupi Futebol Clube, melhor preparador de goleiros de Minas Gerais que eu conheço, se chama Walker Campos. Não tem outro. Deixando um abraço para você, professor. Esse é uma lenda, né? O Walker Campos, uma lenda da preparação de goleiros, um monstro, um mito. Falta até palavras para falar desse cara aí, um grande irmão, uma gratidão enorme também. Foi um cara que me recebeu ali em 2007 no Tupi, de braços abertos, e construímos uma amizade também muito sólida. Então é um grande irmão, que eu não tenho nem palavras para mensurar o amor que eu tenho por esse cara. Esse daí também eu sou muito grato também, professor, porque no momento que eu comecei esse projeto do Papo de Bola aqui, ele foi o primeiro a virar: rapaz, é assim, assim, assim o caminho. Vai em frente e toca o barco. Me falou muito bem de você também, professor. Falou: rapaz, tem que conversar com o Luiz Augusto Alvim, você vai ver que resenha bacana. Aquela primeira resenha que a gente fez, aquela live, e hoje nós estamos aí. Então, assim, o Walker Campos é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, porque foi um profissional do mundo da bola que virou para mim: rapaz, segue aí, vai em frente. E tem muita gente aí que está vendo o nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas com muita humildade. E a gente está plantando devagarzinho, colhendo. Eu devo muito também ao professor Walker Campos pelas palavras, pelo incentivo e pelo respeito com o Papo de Bola FC. A gente é pequenininho, perto de muitos veículos de comunicação aí, mas a gente procura levar para cada torcedor de clube a informação direitinho, trazer informação, até aquele familiar lá, do jogador de futebol, do professor Luiz Augusto Alvim, que acompanha também a gente, do professor Walker Campos, e por aí vai. Fisioterapeuta Yuri Silva, fique à vontade. Professor, a respeito da base, hoje em dia os garotos estão subindo cedo, muito cedo. Você pega os times aí que não tem grana, e aí os meninos de 17, 18, alguns times de 16, estão subindo cedo. Pelo que você tem visto, o trabalho da categoria de base, da fisioterapia, a prevenção de lesões, a questão da preparação física, tem sido feita. Aí no Grêmio tem categoria de base, não tem. Você acha que esse trabalho deve começar cedo mesmo, lá com 14 anos, 13 anos, no juvenil, no infantil? Ou você acha que essa questão da preparação física, pegar massa, seria mais ali perto dos 18 anos, 17 anos? Qual é a sua opinião sobre esse tema? A preparação física ela vem sendo aumentada em relação à base. A gente haja vista aí até o número de lesões que vem acontecendo também nas categorias de base. Lesão grave de joelho, que antes não tinha tanto. E em relação aqui no Grêmio, tem um trabalho de base muito bom também. Tem uma assistência também do Departamento de Fisioterapia. A mesma assistência que é dada ao profissional é dada também às categorias de base.
inclusive faz um trabalho muito bacana aqui, a base do Grêmio, exportando jogadores aí, Brasil afora. Tem um atleta no Real Madrid também hoje. Então, é uma categoria de base muito bem trabalhada, com profissionais sérios. A base aproveita de toda essa estrutura, né, do clube, que é oferecida ao profissional, como departamento de fisioterapia, academia, nutrição, refeitório, além de um alojamento para os atletas da base. Então, um trabalho muito bacana que é feito aqui no Grêmio. Entendi. E a garotada aí leva a sério a questão da fisioterapia que você pode ter visto, ou não querem muito fazer agora essa prevenção, que a gente sabe que é muito importante, esse trabalho aí, eles não ligam muito, tô tranquilo, deixa para depois, ou você sente que desde cedo eles já pegam firme, entendem que é preciso fazer essa preparação aí para quando chegar lá no profissional lá, tá voando legal. Não, eles levam a sério, sim. Hoje os atletas de base, principalmente ali do juvenil, sub-20, já tem uma orientação boa, a maioria tem empresário, então eles são muito bem orientados, assessorados, e aqui no clube, que é um clube muito sério, eles são cobrados também, então não tem como eles escaparem não, mas isso geralmente parte deles mesmo, esse profissionalismo já vem desde das categorias de base, o atleta já vem com esse espírito aí de seriedade, profissionalismo já inserido com eles. E ô Luiz, falando ainda sobre a base, qual é o peso que você daria para a qualidade dos jogadores e a qualidade desse processo de formação dos jogadores? Isso tem um peso muito grande, né, na questão da formação, né, para desenvolver bem esse atleta. Às vezes ele tem uma qualidade, tem um talento, mas não é bem trabalhado e ele perde nessa questão do desenvolvimento, de explorar ao máximo o potencial desse atleta. E muitas das vezes também, o que a gente vê hoje em dia, são atletas queimando etapas, né, subindo muito precocemente. Muitos clubes querem, né, ver logo o jogador chegar, subir profissional e não respeitam as etapas que alguns precisavam ter passado, sabe? É difícil, são poucos casos que o atleta já sobe com 16, 17 anos e desponta no profissional. Professor, você chegou a trabalhar com o Walter, né? Lá no Goiás. E aí, sim, dizem que o Walter, ele gostava de uma bolacha, o Walter gostava de um Guaraná. Como é que foi trabalhar com um jogador como o Walter? A gente sabe que, assim, quem trabalhou com o Ademilson ele cuidava e cuida até hoje do corpo. Agora, trabalhar com o Walter Bolacha deve ter sido meio complicado, hein, professor? Com certeza, mas ele ajudou bastante, chegou muito motivado lá, né? Voltando para um clube onde ele foi muito feliz, no Goiás. Então, a preocupação maior foi do pessoal do clube mesmo, me preparando, cuidado, o Walter tá chegando, vai devagar com ele, não sei o quê. Contando umas histórias dele lá, que ele deu tiro de chumbinho no preparador físico. Aí, não é possível que vai me dar tiro aqui. Mas ele chegou muito motivado. Aí eu falei, não, já vou esperar ele aqui com uma Coca-Cola e uma bolacha, pô. Já vou chegar desarmando ele. Mas a gente foi levando na conversa e ele nos ajudou bastante lá também, estava muito motivado. Pediu até para morar no clube, onde tem lá a Casa dos Atletas, só para a categoria de base. E ele pediu lá ao presidente se ele podia morar lá para ter um controle maior da alimentação. Então ele chegou lá e nos ajudou no pouco tempo que a gente teve lá. A gente teve uma relação muito boa. Agora, ano passado, a gente foi jogar em Curitiba, contra o Paraná Clube, e treinamos no CT do Caju do Atlético Paranaense. Ele foi lá, levou uma camisa para o Léo, nos recebeu bem lá, foi muito bacana. Então foi bacana, então, a passagem do Walter e esse trabalho com você, né, professor? A sorte que você tinha aquela bolachinha lá, tal, bolachinha, Guaraná, e deu para resolver a situação. Leonardo Condé também, grande professor Leonardo Condé, entrou na live aí, um abraço para ele. Baita trabalho, sucesso para você
juntamente com esse fera braba que tá aí, ó, que é o Luiz Augusto Alvim, o homem que desarmou o Walter. O Walter vinha com a espingarda, Luiz Augusto Alvim chegava com a bolacha, tava tudo resolvido, professor. Fisioterapeuta Yuri Silva, é contigo. Ô, professor, vou te fazer uma pergunta, se já aconteceu, não precisa citar o clube. Fisioterapeuta tratou o atleta, liberou. Mas quando você foi fazer a preparação, você sentiu que o cara não estava 100% ali ainda para chegar nas suas mãos. Ainda faltava aquela fisioterapia 100%. E aí você foi falar com o cara, com um profissional da fisioterapia. Pô, cara, o cara ainda não está 100%, não estou conseguindo fazer a preparação. Já aconteceu casos assim com você ou não? Já sim, Yuri, isso é uma situação muito comum, né, de acontecer, de ocorrer, devido até à ansiedade do atleta, à necessidade do clube, do treinador de contar com aquele atleta. E, então, às vezes, a gente acelera o processo e aconteceu sim, já aconteceu do atleta chegar para a gente e lesionar novamente, né? E aí o tempo dobrou, o tempo de recuperação dobrou. Como aconteceu também da gente receber o atleta e a gente mesmo errar na mão, né, dar um trabalho mais forte, não fazer uma transição suave com ele, gradativa. Então já aconteceu sim, tanto da parte da fisioterapia, de errar, como a nossa também de errar. Isso aí é normal, né? A gente é ser humano e está sujeito aí a erros. Sim, sim. Até porque, tanto da nossa parte quanto da parte de vocês, não tem aquela receita de bolo, né, cara? Cada atleta é um protocolo diferente. Às vezes tem a mesma lesão, mas você não vai fazer o mesmo tratamento com o atleta, né? Com certeza, por isso é muito importante estar sempre né, interagindo com o atleta, com os departamentos, para a gente ter uma... Às vezes você pesca uma situação que foge ali do trabalho, quando você tem bate um papo com o roupeiro e tem aquele jogador que é mais ligado ao roupeiro e ele passa uma situação para ele, pô, não dormi bem, fiquei cuidando de criança a noite inteira, ou não estou com a cabeça boa, briguei com a esposa. Acontece, ser humano, a gente trabalha com ser humano, eles não são máquinas, então às vezes a gente não tem entendimento disso, do todo, essa questão desse lado humano aí, a gente vem para uma sessão de treino forte, onde o atleta não teve uma noite de sono boa, então ele está mais, né, vulnerável a sofrer uma lesão. Então é muito importante você estar atento aos detalhes, procurar saber, e aqui a gente faz um trabalho muito bacana, o fisiologista nosso, Felipe, ele passa um relatório diário para os atletas, eles têm que responder até tantas horas antes do treino, dizendo se o grau de cansaço, se tiver uma noite boa de sono, questão de hidratação. Então a gente procura tentar controlar ao máximo aí, mas a lesão, muitas das vezes, ela é inevitável, né, no alto rendimento. Professor Walker Campos falando que a psicologia funciona muito também, né, professor? O Walker, ele sempre fez esse trabalho lá no Tupi também. Ele sempre foi o ponto de equilíbrio da nossa comissão lá. O cara mais equilibrado, mas não pode ficar nervoso também, não. E o bicho é bravo. É o homem que gosta de Zezé de Camargo e Luciano. Ele é fã de carteirinha do Zezé. Falou em moda de viola, chama o Walker Campos. E funk também, adoro um funk. O funk eu não sabia, eu sabia o sertanejo, o funk eu já não... Novidade. Ô, Walker, temos que marcar uma live, hein, Walker? Novidade essa pra mim. Professor, qual foi aquele clube que você tem em mente agora que você chegou, os caras fisicamente estava meio complicado, não precisa citar o nome, e aí você com o seu trabalho, juntamente com a comissão técnica, conseguiram dar a volta por cima e o clube fez uma boa campanha. Não precisa citar o nome, mas só citar se você já pegou uma situação assim do clube não está bem fisicamente, aí dá aquela arrancada, depois de uma boa preparação física, pegar uma temporada pelo meio, o clube e vem. Já sim, já passei por situação dessa também, onde os jogadores estavam acomodados, né, alguns insatisfeitos com alguma situação ou outra, e a gente reuniu ali com o professor, vamos deixar que
uma semana, 2, só com a parte física, para a gente ter uma condição boa aí de poder cobrar esses atletas aí o desempenho dentro de campo. E tivemos, sim, sucesso, os jogadores deram uma resposta muito positiva, encararam bem as sessões ali de treino físico, e depois colhemos os frutos aí desse sacrifício aí, vamos dizer assim. É uma boa pré-temporada, ainda mais num momento difícil hoje que a gente está atravessando devido a esse Covid. Ainda mais um esporte de alto rendimento como o futebol, é essencial, né, professor? Porque, como você falou, jogo de 3 em 3 dias. Dependendo do campeonato, aí o calendário é muito apertado. Você joga hoje, daqui a 48 horas está jogando de novo. Então, assim, a parte física ali realmente ajuda muito, né? Porque se for um grupo que não é tão grande, que um elenco tão vasto de jogadores, para o próprio treinador ficar mudando, é complicado, né? Com certeza. É muito complicado. A gente teve muita, vamos dizer, jogo de cintura para lidar com essa situação agora, de jogar de 3 em 3 dias. Então, o Léo, dentro do possível, ele conseguiu poupar esses atletas aí dentro do próprio jogo, né, dos jogos. Ora ele fazia 3 substituições, no jogo seguinte ele tirava outros 3 para tentar poupá-los, dar sequência e manter um nível de rendimento ótimo, né, para que a gente pudesse alcançar os objetivos como foi aí. Mas realmente é muito pesado, muito desgastante, né, e chega a ser desumano você jogar uma partida aí de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias. Realmente é muito pesado para o atleta, e se ele não tiver feito uma boa pré-temporada, não tiver se cuidando no dia a dia, se dedicando nos treinamentos, na parte de alimentação, repouso, descanso, ele não consegue render, não tem como. Quem não entende muito é o torcedor, né? O torcedor às vezes fica, pô, tirou o cara que tá fazendo mais gol no meu time, mas não entende até a parte do preparador físico, da galera da fisioterapia, do treinador, porque infelizmente o futebol brasileiro ele é de resultado, então o cara quer sempre estar ganhando, mas não entende na hora que tem que poupar, e que tem os profissionais que tem que fazer isso, né, professor? Tem muito clube aí, muita gente que eu vejo a galera corner, pô, mas tirou o cara que tá fazendo mais gol no meu time, tirou o outro ali, pô, mas não sabe o que tá acontecendo ali, e os profissionais como vocês, dedicados a fazer aquilo, estão ali, sempre por trás, orientando e vendo, porque corre risco de lesão, de perder um atleta até pro ano, né, se for assim. Com certeza, hoje a gente tem o privilégio aí, né, de poder desfrutar dessas ferramentas, da tecnologia que nos auxiliam muito aí no dia a dia, nos jogos, mas a gente teve muito tempo que a gente trabalhou sem nada disso, né? Apenas ali no feedback do atleta, na conversa, sentindo, né, o atleta, no feeling. Então, isso nos ajuda muito também a tomar decisão, mesmo com todos os parâmetros aí, nos avisando do risco de lesão. A gente entende hoje que a conversa com o atleta, a questão dele, como ele está se sentindo, a gente pondera e acha muito importante isso também na hora de tomar uma decisão de poupar ou não para uma sequência ou para um jogo ou outro. Ô Luiz, você também já levou alguma bronca, algum duro da torcida por causa disso também ou não? O torcedor, a gente entende, né? Ele chega ali para extravasar, então a gente já foi xingado, elogiado, a gente já passou por tudo. A gente entende o futebol, né? A cultura do futebol, essa questão do torcedor que chega ali, acha que pode fazer de tudo, né? Xingar, gritar, extravasar. Então a gente respeita e já sim, já fomos xingados, já fomos elogiados. Futebol é esse turbilhão aí de emoção, né? E bota emoção nisso. Olha, professor, eu vou passar para o fisioterapeuta Yuri Silva para ele fazer a última pergunta dele, porque o nosso tempo aqui da live, o papo foi tão bom que está se esgotando. Fisioterapeuta Yuri Silva, faz uma última pergunta para o professor aí, porque realmente live no Instagram é assim, ó, passa num piscar de olhos. Professor, queria parabenizá-lo pelo título, né? Campeão aí paulista aí. E eu queria fazer uma pergunta, se vocês acham que ficou aquele gostinho de
poxa, quase que nós conseguimos lá para passar de fase, até porque só dependia de vocês, né, para ir para outra fase do Paulista. Ficou esse gostinho, não ficou, mas de qualquer forma, parabéns pelo título e estaremos aqui torcendo para vocês aí na Série C do Brasileirão. Obrigado, Yuri. Obrigado aí pelos elogios. E ficou sim, no primeiro momento ficou aquele gostinho, a sensação de... A gente chegou a abrir 6 pontos do Palmeiras, ficamos ali nas últimas 4 rodadas ali, dependendo só da gente, de conquistar essa vaga nas quartas de final até antecipado, e deixamos ali para a última rodada contra o Corinthians. E quando a gente perdeu para o Corinthians e o Palmeiras ganhou lá, realmente foi um baque, né? Um sentimento de frustração, mas a gente soube assimilar esse baque e teve um tempo maior de preparação para o jogo da semifinal com o Ituano e depois consagrou esse trabalho com o título do interior. Depois a gente viu que foi melhor para a gente, porque se a gente bate lá e volta, assim como outros times, né, não poderia disputar um troféu do interior, que foi muito importante para a gente, para a valorização do nosso trabalho. Então, no primeiro momento, ficou sim esse sentimento ruim, mas a gente, junto com os jogadores, soubemos assimilar o golpe e dar a volta por cima, e fizemos uma grande semifinal com o Ituano e uma final com a Ponte também, muito boa. Gostaria de agradecer a presença da fisioterapeuta Amanda, do fisioterapeuta Yuri Silva, da galera da AMA Fisioterapia e Saúde, localizada na Avenida Rio Branco, número 2585, próximo ali à Casa de Itália. Professor Luiz Augusto Alvim, olha, sem palavras para você, gratidão sempre, muito obrigado por essa live. Esclarecedora, bacana, a galera curtiu demais, participou pra caramba, só temos ali agradecer. Professor Leonardo Condé, um abraço para você também. E agora o professor Leonardo Condé, assim que der, fazer uma live com a gente também. Ô, Alan, eu que agradeço aí, cara, o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar falando com você, amigo, falar sobre futebol, resenha boa, agradável. E hoje, junto com esses profissionais aí, exemplares também, que a gente admira muito a profissão da fisioterapia, né? Eu fiz a faculdade de fisioterapia no último ano que eu migrei para a educação física, então eu tenho uma base muito boa devido ao ter feito a faculdade de fisioterapia. Então eu sou muito grato também. E mandar um beijo especial aí para a Zizi, que está me acompanhando, que é a madrinha do meu filho, babá das crianças aí. Um beijo grande e muito obrigado mais uma vez a todos vocês, Yuri, Amanda, Alan, prazer estar falando com vocês aí, meu irmão. Professor, obrigado. Galera da AMA Fisioterapia e Saúde, muito obrigado. E até a próxima live, porque em breve vai ter mais uma super live. Professor, gratidão hoje, sempre respeito demais. Sou teu fã. Galera da AMA aí, qualquer dia eu tô passando aí, hein? Se prepara que eu vou aparecer. Vou lá no fonoaudiólogo. Tô precisando de fonoaudiólogo. Vou lá na AMA. Aquele abraço para vocês e até a próxima, gente. Valeu! Valeu. Tchau.